Fala, meu povo santo maravilhoso, Deus te abençoe e que a paz do Senhor invada o seu coração e a sua casa. Vamos dar mais passos rumo à santidade que Deus quer de nós. Irmãos, no dia 20 de novembro do ano passado, festa de Cristo Rei, a igreja encerrou o Ano Santo da Misericórdia. Claro que Deus é misericordioso sempre e a sua misericórdia dura para sempre, diz o texto sagrado. Mas o Ano Santo da Misericórdia terminou no ano de 2016. E foi um ano maravilhoso. Ano de mutirão de confissão, o ano das portas santas, o ano das indulgências parciais, o ano das indulgências plenárias. A igreja fez de tudo para que nós pudéssemos voltar para Deus e nos converter no ano da misericórdia. Mas existe uma coisa que me chamou a atenção no ano da misericórdia, que dando as orientações do que ia ser o ano, o Santo Papa lançou um documento com as orientações do Ano Santo da Misericórdia, chamado Misericordias Vultus, o rosto da misericórdia. E no final dessas instruções, o Papa diz que nós poderíamos resumir o Ano Santo da Misericórdia em duas palavras: arrependimento e retorno. Arrependimento e retorno. Ora, arrependimento mais retorno gera conversão. Se você arrepende e você volta, então você literalmente se converteu, na etimologia da palavra converter, convertir. Então, diante disso, nós podemos dizer que o maior fruto do ano da misericórdia e da misericórdia é que a gente se converta, né? Mas hoje muito se fala sobre conversão, muito se prega sobre pecado, muita gente denuncia e tem que denunciar mesmo. Mas a pergunta que fazemos hoje é: o que na verdade é conversão? Quem explica isso de uma forma fantástica é Santo Agostinho. Santo Agostinho teve uma vida totalmente prostituída, alcoolismo, mulheres, tanto é que ele era um pai solteiro, né? E depois de Santa Mônica rezar por ele um montão de anos, alguns dizem que é 28, 27 anos, outros dizem que é 23, né? Talvez eu não possa afirmar exato, mas é muito anos, né? Com a mãe dele, rezando, Santa Mônica. E nesse processo deu certo, ele se converteu, se tornou sacerdote, bispo, santo e doutor da igreja, né? O grande Santo Agostinho. Ele sabe tudo de pecado e sabe tudo de conversão. E ele divide o processo de conversão em 3 momentos. O primeiro momento ele chama de via purgativa, o segundo ele chama de via iluminativa e o terceiro ele chama de via unitiva. Para Santo Agostinho, o que é a via purgativa? É a famosa conversão dos costumes. Por isso a palavra purgar, né? É uma mudança brusca, drástica de vida. Então, para Santo Agostinho, a pessoa que encontra Jesus Cristo, a vida dela muda. E muda por completo, né? O reino de Deus vai entrando na vida da pessoa e o sistema do mundo vai saindo. Se a gente acompanhar os 3 anos da vida pública de Jesus, nos 3 anos, qual era o discurso de Jesus? O reino de Deus. No primeiro momento, o que Jesus veio fazer na terra? Claro, salvar a humanidade. O Catecismo da Igreja Católica diz que Jesus se manifestou na carne para manifestar o amor do Pai e para salvar a humanidade da mancha do pecado. Mas Jesus veio na terra também para implantar o reino de Deus. E o discurso de Jesus o tempo inteiro era o Pai e o reino de Deus. E então, por que Jesus foi morto? Claro, pelos nossos pecados. Mas na prática Jesus foi morto porque o sistema do reino de Deus estava confrontando com o sistema de Herodes, com o sistema de Pilatos, com o sistema do mundo, com o sistema de Roma, com o Império Romano. É isso mesmo. Então, o discurso do reino de Deus não bate com o discurso do mundo. Vocês estão me entendendo? Então, na via purgativa de Santo Agostinho, o cristão, quando experimenta Jesus Cristo, o reino de Deus vai entrando dentro dele e o sistema do mundo vai saindo dentro dele. Hoje, é muito difícil lidar com isso no nosso meio. As coisas ficaram tão relativizadas, as coisas ficaram tão normais, que parece que o certo está errado e o errado está certo.
E então, na visão de Santo Agostinho, a pessoa que entra na vida purgativa, ela tem que mudar. O reino de Deus entra dentro dela, e aí sai a bebida, aí sai a pornografia, e aí saem os programas de televisão, e aí sai a forma de vestir inadequada, e aí saem os palavrões, e aí sai a prostituição de forma geral. Sai. O reino de Deus entra e o sistema pagão sai. É a via purgativa. Na visão de Santo Agostinho, quem conhece Jesus Cristo muda de verdade, radicalmente. Da água por vinho. Morre o Saulo e nasce o Paulo. O homem velho sai e o homem novo entra. E é preciso então a gente fazer uma análise, se realmente nós conhecemos Jesus Cristo. Porque na visão purgativa de Santo Agostinho, quem conhece Jesus Cristo, a vida muda. A pessoa se torna radicalmente inimiga do pecado, né? Foge do pecado como se foge da serpente, né? A pessoa toma uma decisão verdadeira. Então, o primeiro passo da conversão é o abandono dos pecados, da vida pagã e do sistema do mundo que passa a não fazer mais parte da nossa vida. A ponto de Paulo dizer, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Ele está repetindo quase com as mesmas palavras o ensinamento que Jesus deu aos fariseus a respeito do mundo lá no Evangelho de São João. O segundo processo de conversão que Santo Agostinho diz, ele chama de via iluminativa. Então primeiro a gente abandona o pecado. Pronto, parei de pecar. E quando eu peco, eu corro e me confesso. Eu já tenho consciência do que é certo e do que é errado. Agora, Cristo está me iluminando. E nesse processo iluminativo, eu preciso mudar agora a minha pessoa, meu caráter, a minha personalidade. Irmãos, isso é um problema tremendo. Nós temos encontrado nas famílias e também nas nossas paróquias muitos problemas que são todos comportamentais. Os maiores problemas que nós temos nas famílias hoje são problemas de caráter. Os maiores problemas que nós temos nas paróquias não são problemas espirituais, são problemas de caráter. Orgulho, vaidade, arrogância, fofoca, prepotência, ciúme, inveja, maledicência. Tudo isso, irmão, é pecado e é defeito de caráter também. Então, para Santo Agostinho, a luz de Cristo vai entrando, por isso via iluminativa, e a gente que até agora tinha largado os pecados, agora a gente decide também lutar contra nós mesmos. E aí a gente passa a ver que nós e a nossa carne e a nossa natureza decaída tem que ser encarada como um adversário pessoal, como meta de mudança de vida. Isso é real. Então na igreja está cheio daqueles cristãos Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela, não é isso? São aqueles que dizem, Deus me ama assim, me aceitou assim, me chamou assim, se Ele quer que eu mudo. Está errado, irmãos. A gente precisa olhar para nós mesmos e depois nos olhar no espelho e dizer, Senhor, eu preciso mudar. E você começa a jejuar em cima disso e fazer penitência e começa a pedir ajuda para as pessoas. Às vezes o caso já está tão drástico que precisa de ajuda profissional para você mudar o seu jeito. Às vezes precisa de ajuda espiritual, às vezes precisa de um orientador espiritual para ajudar a dar direção para você lutar contra esse homem velho. É preciso mudar por quê? Porque primeiro, a gente precisa ser feliz. E a gente não é feliz. Quando o homem velho bate na gente, a gente explode e faz alguma besteira, a gente fica mal. E aí vem um outro probleminha também, que é a culpa. Então a gente não é feliz desse jeito. A gente quer que todo mundo engole a gente desse jeito, mas a gente não é feliz. Segundo, que quem mora ao seu lado merece ser feliz. Às vezes não tem coragem de dizer. Mas às vezes a pessoa está engolindo você e já não aguenta mais. Ou aprendeu a conviver assim, mas você não satisfaz a pessoa do jeito que você é. Terceiro, porque, como eu disse, alguns dos nossos defeitos também são pecados. E deixa a pessoa amarrada, estagnada. Tem que mudar, irmãos. Então, primeiro, o purgativo é uma luta corpo a corpo contra o pecado. Na via iluminativa é uma luta corpo a corpo contra nós mesmos. Uma mudança de caráter, mudança de personalidade. A gente passa a domar os nossos instintos. A pessoa que grita, que fala alto, ela passa a se equilibrar. A pessoa que é escandalosa acha o seu equilíbrio. A pessoa que é explosiva, ela aprende a se domar. A pessoa que fala demais entende que é hora de falar, que é hora de calar. Então a pessoa atinge o equilíbrio do autodomínio.
poderia usar essa palavra com autodomínio, e isso é fantástico. O livro do Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 4, diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, né? E aquele que está sentado no alto sublime trono diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Tudo que era velho passou, e eis que tudo se faz novo. Se tudo que era velho passou, então o meu jeito de ser também precisa mudar. O terceiro e último processo da conversão, Santo Agostinho chama de via unitiva. Eu purgo, eu me ilumino, agora eu me uno. É unitivo porque a pessoa se une a Cristo e ela atinge um alto grau de santidade. Na prática, é os ensinamentos de Jesus. Se alguém bateu numa face, o que você faz? Oferece a outra. Se alguém chamar você para andar 1000 passos, o que você faz? Anda 2000. Se alguém quiser tomar de você a túnica, o que você faz? Dê a capa também. E Jesus termina o ensinamento, esse, dizendo que todo aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. E aqueles que querem ser o último, serão os primeiros. O ensinamento de Jesus é categórico. Você só consegue ceder um lugar para alguém, deixar alguém passar na sua frente. Você só consegue perder hoje para ganhar amanhã. Você só consegue não revidar na mesma moeda quando você entrou num processo de conversão unitiva. Você se une a Cristo a ponto de dizer, como Paulo: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Nesse mesmo ensinamento, Jesus também agrega, que é quase uma página inteira sobre essas posturas sobre vida fraterna. E ele caminha mais um pouco, dizendo: abençoai aqueles que vos amaldiçoam e orai por aqueles que vos perseguem. Se a gente não consegue fazer feliz quem está na igreja com a gente, se a gente não consegue conviver bem com quem trabalha e mora com a gente, imagina chegar no grau de abençoar quem te amaldiçoa e orar por quem é seu inimigo, né? Então a via unitiva, realmente a busca de santidade é tremenda. A pessoa está vivendo na graça da perfeição do Evangelho. E é isso que Deus quer de nós. É possível? É possível. É o Salmo 23. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar, e quem habitará na sua santa habitação? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso e que sabe amar. Resumindo, via purgativa, via iluminativa, via unitiva, e fechando tudo isso, quem tem amor no coração. Que você faça uma autoanálise sobre o seu processo de conversão. Nós estamos nesse período quaresmal, por isso temos falado em todos os vídeos sobre misericórdia, sobre mudança, sobre comportamento. Que sejamos santos e que Deus te abençoe, ilumine você, e você não está sozinho. Nós estamos orando por você e queremos abençoar a sua vida em nome de Jesus.